Bom dia, meninas. Dormiram bem? Tomaram cafezinho gostoso. Que bom a gente estar aqui nessa manhã e passar o dia todo na presença do Senhor. Quem aí levantou e foi fazer o devocional? Que coisa boa. Então Deus já está falando com você. É tão interessante isso, gente, que Deus põe na mesa todos os dias. Mas só come da mesa do Senhor quem se dispõe a ir até ela, se assentar e ter comunhão com Ele. Então, quando você levanta da cama, mesmo querendo ficar um pouquinho mais, e vai se assentar na mesa do Senhor, certamente você não será dispensado de mãos vazias. Isso afirma o que a gente falou ontem. O Senhor dá deliberadamente a todas nós. Não tem filhos prediletos. Mas tem os filhos que preferem estar perto do Pai. Eu e o João temos 4 filhos. 2 desses 4, na infância, na infância e adolescência principalmente, hoje eles são mais achegados. Mas na infância e na adolescência, principalmente na adolescência, 2 deles gostavam de ficar com a gente. Se demoravam à mesa, vinham para a nossa cama, gostavam de sair com a gente, passear com a gente. E 2 também gostavam, mas se tivesse outra opção, eles iam para outra opção. Não vinham tanto para a nossa cama. E aí, inevitavelmente, os 2 que preferiam estar conosco, eles têm muito mais histórias com a gente do que os outros 2. Nós vivemos muito mais coisas juntas do que os outros 2. Eles tiveram mais oportunidades, inclusive, de ser abençoados e de gozar privilégios que os outros 2 não tiveram. Porque eu amo os 2 mais do que os outros 2? Não, eu amo os 4 igualmente. Mas os outros 2 preferem estar. E porque eles preferem estar, de uma maneira natural, eles vão desfrutar das bênçãos que advém de preferir estar perto do pai e da mãe. E no mundo espiritual não é diferente. Às vezes você está olhando para a vida da fulana e fala, depois fala que Deus tem filho preferido. Não tem mesmo, não. Não tem. Propósitos diferentes, com certeza. Tem propósitos diferentes porque somos pessoas diferentes. Mas, certamente, muita gente recebe mais porque prefere estar, prefere ficar junto, prefere observar mais, prefere obedecer mais. E isso, naturalmente, nos leva à colheita de bênçãos. Muito bem, gente. Ontem nós falamos sobre conectadas, vivendo o chamado, e fomos lá na nossa base. O que é conectadas? O que é viver um chamado? O que é um chamado? Né? Para que nós fomos chamadas? Para que Deus nos chamou? E se você tem alguma dúvida disso, é só você ter bem firme na sua cabecinha a vida dos discípulos. Eles estavam levando a vida comum, como nós também estávamos um dia vivendo a vida comum. E quando Jesus entrou na vida deles, falaram, larga o que você está fazendo e siga-me. Esse siga-me não era apenas seguir Jesus geograficamente, mas a vida deles foi totalmente modificada por esse seguir a Jesus. A partir dali, eles começaram a receber uma série de ensinamentos, uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre a família, um novo olhar sobre o trabalho. Modificou completamente a vida daqueles 3 homens, daqueles 12 homens. E nos 3 dias que seguiram, Jesus foi sepultado na sexta-feira. Eu fico imaginando como é que foi o sábado na vida desses discípulos. Porque naquela época existiam muitos falsos messias. Porque na cabeça de um judeu, gente, Messias é aquele que ia libertar o povo de Israel do poder dominador dos gregos ou de Roma. Sempre o povo de Israel estava sendo dominado por alguém, né? E aí, na cabeça deles, a promessa do Messias era então para o Messias político. Um Messias que fosse resgatá-lo do abuso da autoridade de Roma na época de Jesus. Então ali existiam muitos revolucionários. E que eles colocavam os olhos e falavam, esse aí é o Messias. Mas aí morria, Roma mandava matar. E aí, não, então não era o Messias. Morreu, então não era o Messias. Muitos, inclusive, quando Jesus morreu, pensaram, é mais um.
que veio, fez essa revolução toda, mas morreu. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam indo embora. Eles estavam indo embora, tipo assim, poxa, não era ele. Quando Jesus está com eles no caminho, eles vão falando, então, onde você está? Você está em Jerusalém? Você não está sabendo o que aconteceu, não? Ele dizia que era Messias. E ele fez muitas coisas maravilhosas, mas morreu. E aí Jesus se apresenta para eles, né? E Jesus se apresenta ressuscitado. E aqueles 12 discípulos, depois que, para mim, gente, a maior evidência do sacrifício dos discípulos, de quem, da ressurreição de Jesus, a maior evidência da ressurreição de Jesus não é o túmulo vazio. A maior evidência é de quem os discípulos viraram. Porque eles estavam, no sábado eles estavam escondidos, intimidados, com medo do seu próximo. Pedro negou, Judas traiu, depois se matou. Imagina a confusão desses caras. Mas peraí, o que aconteceu? Eu fico imaginando a confusão do sábado na cabeça deles. O que aconteceu? A gente viu ele ressuscitando. A gente viu ele ressuscitando Lázaro. Né? Foi viagem da nossa cabeça. E a menina lá no quarto? Pedro, João, a gente estava lá. A gente viu ele ressuscitar a filha de Jairo. E aí? A gente viajou. Por que ele morreu? A ficha já não tinha caído, entendeu? Confusos, perdidos. Quando Pedro fala, vou pescar, e os outros falam, vou pescar também. Voltaram para a antiga profissão. Né? Desolados, confusos. Por qualquer um de nós aqui estaria confuso. Peraí, gente, mas a gente viu acontecendo tudo. Então, na cabeça de um judeu era muito mais difícil, porque o Messias, para ele, definitivamente tinha que caber nessa caixinha de poder. Vai destruir Roma, vai subir, vai elevar o status de Israel novamente, a nação de Deus. Mas não era esse o plano de Deus. Era sim salvar o povo de Israel, mas salvar a nós gentios, nós que não éramos israelitas. E aí esses homens, depois da ressurreição, os covardes se tornaram os caras mais ousados, arrojados na pregação do Evangelho. Eles eram presos, açoitados, e estavam rindo. Estava tudo legal. Uau, nós fomos achados dignos. Aí algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas dizendo, não, isso não é evidência, não, porque os muçulmanos hoje fazem a mesma coisa. Os caras suicidam, que vai lá e mata. Não. Não é um projeto de poder. Eles não estavam sendo mortos em suicídio para matar outros juntos. Eles estavam sendo mortos por não abrir mão da verdade. Eles estavam sendo mortos porque eles afirmavam que Jesus ressuscitou e que ele era o Messias. São causas completamente diferentes. A causa homicida, o menino vai sendo doutrinado desde pequenininho e preparado para morrer por uma causa homicida e prometendo para ele que ele vai ter não sei quantas virgens na eternidade e que ele vai desfrutar de prazeres e vai incutir isso na cabeça da criança e o objetivo é assassinato em massa. Então o homem-bomba, por exemplo, ele está lá disposto a morrer, mas contanto que ele leve o maior número de pessoas de infiéis com ele. Vocês estão entendendo? São completamente diferentes. Os discípulos não. Os discípulos morriam por anunciar a verdade. E por não abrir mão dela. Nega o seu Cristo, nega quem fez isso. Não, ele ressuscitou, você tem que saber, ele ressuscitou, ele vai voltar, ele é o Messias. Essa verdade incomodava. E aí as falsas narrativas iam sendo tecidas contra eles. Né? Paulo muitas vezes foi açoitado, não por acreditar não para anunciar a verdade. Mas a conversa era, ele está falando um costume diferente do nosso. Ele está anunciando um Deus que é diferente do nosso. Está prejudicando as vendas de imagem de Diana. Vamos dar um fim nele. Entendeu? Aí teste uma narrativa, eles vão falar, vão prender ele, vão matar ele porque ele está prejudicando o comércio. Era isso que eles falavam? Não. Era isso que eles sentiam. Mas eles falavam, ele está levantando um costume contrário aos nossos e está falando contra o império. As falsas narrativas. Se prepara. Vem muita falsa narrativa aí. Não acredite em tudo que você escute sobre os irmãos. Vem muitas falsas narrativas para derrubar reputações, para fazer o povo desesperar. Tem muita gente que vai ser preso inocentemente, acusado de coisas que não fizeram. Então vocês se ligam aí, porque não é nada novo não. Está tudo aqui na Bíblia. E hoje a proposta é falar vivendo o chamado. Nas esferas que o Senhor nos colocou. E tendo essa mentalidade, essa memória de quem os discípulos se tornaram, é que eu quero te convidar para isso.
Eles estavam vivendo o chamado. Eles estavam anunciando a verdade. Pelas ruas, açoitados, pelas prisões, em casa, nas sinagogas, no templo, onde eles estavam, eles se ocupavam de propagar o Evangelho de Cristo Jesus, de acolher. A gente vai vendo ali no livro de Atos, como eles tinham uma preocupação com as viúvas, como eles cuidavam dos necessitados, como eles compartilhavam tudo que tinham. Os discípulos depois, eles elegem diáconos, então, na igreja, para que se dedicassem a servir as mesas, enquanto eles se dedicavam a anunciar a palavra. Então a gente vê que tudo mudou depois que Jesus entrou, sim ou não? E na nossa vida, será que mudou? Será que mudou tão radicalmente assim? E toda mudança genuína, gente, começa em casa. A mudança de verdade começa em casa. Sabe por quê? Porque em casa nós somos quem nós somos. Em casa você tira as máscaras sociais. Em casa você baixa a guarda. Em casa você está num ambiente conhecido, familiar. Não tem como você esconder o seu caráter de quem mora com você. Não tem como. Você pode esconder, enganar muita gente do lado de fora, né? Você sai de casa, põe a máscara social. Oi, tudo bem? Às vezes você está devastado. O pessoal fala assim, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Só você sabe, né? E eu não estou dizendo que as máscaras sociais são totalmente erradas, não. Porque às vezes você imagina, você encontra um estranho, você está bem, eu estou bem, não, deixa eu te falar a minha vida. Não, você vai sair derramando seu coração para qualquer pessoa, ok? Mas o fato é que nosso termômetro de quem nós somos é quem nós somos dentro de casa. Ser uma bênção na igreja é fácil. Ser uma bênção fluindo na vocação que Deus colocou em você também é fácil. Ser uma bênção naquele lugar, no seu trabalho, naquilo que você escolheu para fazer, que você gosta de fazer, é fácil. Agora, ser uma bênção diante das pessoas que te conhecem sem roupa, sem máscaras, sem a polidez social. A gente vê isso bem quando a gente é mãe de crianças pequenas, né? Muda o comportamento de tratar os nossos filhos quando a gente está na frente dos outros. O menino vem e sobe na cadeira, bem, desce daí, bem. Pode não, vai fazer dodói, filhinho. Aí quando tá só a gente, o menino, sai daí agora! Quem é a gente de verdade? Quem falou, oi filhinho, não. Quem é a gente de verdade? Sai daí agora! Então, esse é o nosso termômetro. Quem somos nós dentro da nossa casa? Gente, se a gente conseguir ser uma bênção dentro de casa, se Deus mudar nossos padrões dentro de casa, se nós anunciarmos Jesus com a nossa vida dentro de casa, a gente vai ser uma bênção em qualquer outro lugar. É de dentro para fora. De dentro para fora. Seja uma bênção na sua casa para transbordar. Para transbordar. Nosso modelo, que já foi citado aqui hoje, é a mulher de Provérbios 31. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 31. E você já conhece esse texto de cor e salteado? Nós não vamos ficar aqui enxugando gelo, não. Mas eu quero destacar alguns pontos dessa mulher. Dessa mulher que é uma bênção dentro da casa dela. E por que você está falando isso, Helena? Porque de todas as qualidades aqui, lá no final do texto, fala que seus filhos e seu marido, né, a louvam, dizendo: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Então, ela é bendita pelos filhos e pelo marido. Aqui, às vezes, você não tem filhos, não tem marido, mas então você é bendita pelos seus pais, pelos seus irmãos de sangue, por aquelas pessoas que moram com você, que desfrutam da sua intimidade no lar. Essa é uma característica dela. Ela é bendita por aqueles que moram debaixo do mesmo teto que ela. Isso está lá no fim do texto. E no início do texto,
começa falando que ela é uma bênção para o seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, o padrão da mulher de Provérbios é que ela é uma bênção, sobretudo, ela, como já foi dito aqui também, ela é uma empreendedora, ela é generosa com as pessoas de fora, ela adquire um campo. Você vê que ela tem várias funções, que ela é bem quista e bem vista por todos ao seu redor. Mas o texto começa e termina dizendo que ela é diferenciada dentro de casa. Dentro de casa. Vamos pensar sobre isso. Vivendo o chamado em casa. Muitas pessoas hoje, gente, essa história de ministério feminino é uma coisa muito recente. E principalmente o ministério como algo que é reconhecido por outros. Lá na igreja primitiva, tinha os líderes da igreja, tinha os apóstolos e tinha os diáconos, né? Certamente aqueles que anunciavam, que propagavam o evangelho, que viajavam longas distâncias propagando o evangelho. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Priscila e Áquila, eles eram um casal que se apresentavam onde havia necessidade. Então, quando eles veem Apolo pregando, por exemplo, ele era um jovem que pregava o evangelho, mas eles identificaram que Apolo precisava de ter ainda ele precisava de ser polido, que ele era uma pedra bruta, ele era um grande talento, mas Priscila e Áquila percebem que Apolo precisa de saber um pouco mais sobre a fé. E eles veem uma necessidade e eles se apresentam para Apolo, eles sentam com Apolo e eles explicam um pouco mais a Apolo sobre o batismo do Espírito Santo e sobre algumas questões da fé que Apolo ainda não tinha conhecimento. Ele tinha todo o potencial, ele era eloquente, ele era uma pessoa que estava anunciando a mensagem do Evangelho, mas faltava ainda alguns elementos a Apolo. E quando Priscila e Áquila percebem isso, eles vão lá e suprem uma necessidade, dando para Apolo ferramentas que ele precisava ter para ele ir mais longe. O chamado, ele nasce da gente perceber uma necessidade e suprir essa necessidade. Às vezes a pessoa, eu tenho que descobrir o meu chamado. Eu tenho que descobrir para que Deus me chamou. Deus te chamou para ser uma bênção, querido. Deus te chamou para se apresentar como solução onde há uma necessidade. Às vezes não precisa de mais ninguém no louvor, mas todo mundo quer cantar no louvor. Por quê? Porque está com... A galera nota mais quem canta no louvor. Tem gente que nem tem voz, mas quer cantar porque quer cantar. O povo quer ouvir, mas ela quer cantar. Deus me chamou, minha linda. Deus não manda você para Sibéria com roupa de verão. Se ele quisesse que você cantasse, ele te dava voz. E está tudo bem. Porque tem várias maneiras de você servir a Jesus. Né? Mas muitas vezes as pessoas estão fragmentadas, feridas nas suas emoções. Elas às vezes vieram de um histórico de rejeições. Então elas precisam o quê? Ser aprovadas pelas outras pessoas. E elas percebem que, às vezes, ocupando determinado lugar na igreja, elas são reconhecidas pelas pessoas. Então não é nada sobre o chamado. É sobre ser aceito. Aí já perdeu. Por isso nós precisamos de ser curados. Por isso eu comecei ontem falando sobre o óbvio é necessário ser dito. A cura que a gente precisa não é no cumprimento do chamado que a gente vai encontrar. Muito pelo contrário. No cumprimento do chamado, você será rejeitado. No cumprimento do chamado, muita gente não vai com a sua cara. No cumprimento do chamado, pessoas vão te odiar por você estar cumprindo o seu chamado. Então, se você está buscando se curar das suas perebas, das suas dores, da sua existência, o cumprimento do chamado é o lugar errado para você fazer isso. Cumprir o chamado vem como consequência de um coração já restaurado no amor de Deus. Na aceitação de quem você é por Cristo Jesus. Na reconciliação que aconteceu em Jesus com Deus Pai através da cruz do Calvário. Por isso nós precisamos ser curadas primeiro, reconciliadas primeiro, reconectadas primeiro, para depois o nosso chamado vir como uma resposta, uma consequência de um coração que já está curado.
Então o que acontece? Muitas mulheres, nessa ânsia de serem aceitas, nessa ânsia de serem amadas, nessa ânsia de serem curadas da rejeição que sofreram, do bullying que viveram, das coisas ruins que vivenciaram na vida, às vezes até de um coração adoentado por um casamento que não supriu a sua necessidade. Às vezes se casou na expectativa de receber cura também do seu marido, né? Ah, o meu marido vai me amar, o meu marido vai me cuidar. E você casou com o Shrek. A linguagem de amor dele, às vezes, tão distante da sua. Ele frustrou todas as suas expectativas hollywoodianas de casamento. Né? E aí só uma vida, ao céu, só azar. Então agora resta o quê? O chamado. Não, minha linda, não. A gente precisa de se curar em Deus. Só Jesus pode nos curar. A gente precisa de perdoar esse marido que não supriu totalmente as nossas expectativas. Ele é homem. Às vezes você também não supriu as necessidades dele. Você também não foi tudo aquilo que ele esperava. A gente precisa se perdoar e de deixar nas costas de uma outra pessoa tanta responsabilidade assim. E deixar que Deus cure o nosso coração quebrado. Né? Então que a gente se volte para o Senhor e fale, Senhor, me restaura, me reconcilia mesmo com o Pai. Eu preciso disso, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso me sentir totalmente filha, totalmente aceita, totalmente perdoada, totalmente sua. E a partir daí, então, eu vou corresponder a esse amor, entregando a minha vida, servindo da maneira que o Senhor quer que eu sirva. De qualquer maneira que o Senhor quer que a gente sirva, respondendo à necessidade que se apresenta ao nosso redor. Tem gente que foge de casa, foge. Porque às vezes a casa, o lar, é um lugar de conflito. Um lugar onde você é confrontado, um lugar onde você é percebida na sua totalidade, um lugar que as suas faltas, elas ficam bem expostas, bem latentes, não tem como você disfarçar. E aí as pessoas, de vez em quando, jogam umas coisas na sua cara. Ah, mas você não é crente? Olha a boazinha aí. Ainda mais se você é a única crente da sua casa. Né? Ah, mas ela, olha... Por que você vai tão boazinha quando... Lá, mostra para o pessoal da igreja a sua verdadeira face, querida. Esse tipo de coisa a gente escuta em casa. Né? Por isso que é lá que Satanás tem que ser vencido primeiro. É lá na nossa casa que Satanás tem que pôr o rabinho entre as pernas e cascar fora. É lá que nós temos que vencer primeiro. É lá que nós temos que corresponder à necessidade que se apresenta, gente. Se nós formos fiéis no pouco, Deus pode nos colocar sobre o muito. Mas se a gente não dá conta da própria casa. Quando a gente vê as instruções do apóstolo Paulo, né, lá no livro de Tito, as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. Não é isso? Gente, em casa. Em casa. Amarem seus maridos. Cuidarem bem da casa. Comece em casa. Depois transforma. Depois transforma. E aí a gente olha para essa mulher e a gente vê uma característica primeiro. Ela é segura do seu valor. Por que essa mulher é um padrão para a gente, gente? Porque é isso tudo aqui que Deus quer fazer através de nós mulheres. E a primeira característica, ela é segura do seu valor. Por que fala isso? Porque no verso 10 fala assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Você sabe do seu valor? Ou você está tentando se validar por aquilo que você faz fora de casa? Seja no ministério, ou seja no seu trabalho, na sua função, na sua vocação. Hoje, então, nós vivemos atrelados a isso. A gente só se acha valorosa se a gente faz alguma coisa. Isso está errado. Primeiro a gente é, depois a gente faz. O que a gente faz advém de quem a gente é. Então, primeiro Deus quer mudar quem nós somos, para depois Ele mudar o que nós fazemos. O que a gente faz é importante também? É importante também. É importante também. Mas não mais importante quem a gente é.
E aí é por isso que acontecem os erros recorrentes. Da gente estar tentando usar o chamado de Deus para nos promover, ao invés de promover o reino de Deus, a sua justiça e tornar o seu nome conhecido. As coisas são muito sutis, não são óbvias. Tem muita gente que quer ser notado, não quer servir, quer ser visto. E isso acontece porque há um problema dentro que não foi sanado. E às vezes, muitas vezes, isso acontece de uma maneira que a gente nem percebe. Não é de maldade, sabe? Não é um caso pensado. Eu vou servir na igreja porque eu vou ser reconhecida, eu vou ser vista, eu vou ser amada, eu vou ser acolhida, eu vou ser reconhecida. Não faz de caso pensado. Faz como algo produto do inconsciente. Por isso você de vez em quando encontra pessoas ressentidas com a igreja. E quando você vai conversar com ela, por que você está assim ressentido com a igreja? Porque eu dei tanto e ninguém deu valor. Que ninguém reconheceu o meu valor. O problema é a igreja, gente? Não. O problema é a sua motivação. Porque quando você faz com o Senhor no seu foco, o reconhecimento vem dele. A aprovação vem dele. É bom a gente receber reconhecimento dos outros? É. Mas não é fundamental. É fundamental você ter certeza que o Senhor está te aprovando. Que você está agindo de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. E quando você tem o Senhor no seu campo de foco principal, se reconhecimento vir, muito bom. Mas se ele não vier do homem, ele virá de Deus. Aquela sensação de alegria por ter obedecido a Deus, ela vai acontecer. Agora, por que as pessoas não sentem isso? Porque elas não estão fazendo para Deus coisa nenhuma. Elas estão usando o nome de Deus para ser vistas, para se autopromover. Embora muitas vezes elas não tenham plena consciência disso, aí vem o ressentimento como resposta. A igreja é ruim, ninguém me valoriza, ninguém me dá valor, nessa casa também ninguém me dá valor, meus filhos casaram foram embora, mas filho tem que casar e ir embora mesmo. É a lei da vida, gente. Um dia você foi embora também da sua casa. Não foi? Nem eu não vou atrás no solo de mel. Tô casando com o povo da minha vida. Tchau, mãe, tchau, pai. Obrigado por tudo, tchau. Às vezes eu sou obrigado por tudo, coisa nenhuma. Foi embora, partiu. Agora eu vou viver a minha vida. Que delícia, eu e meu maridinho. Aí na hora que os filhos estão no mesmo caminho, fica com as sogras ressentidas. Puxa, eu fiquei desse menino a vida toda. Eu dei o meu melhor pra ele. Eu sei, gente, eu entendo o que é. O dia que o Miguel virou pra mim a primeira vez, falou assim, Thaís ficou comigo acordada a noite inteira cuidando de mim, essa mulher da minha vida. Todas as noites que eu fiquei com ele de bronquite, não. E é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Você pode não gostar, mas é isso que você quer. Um filho abençoado, casado com uma mulher abençoada, ser feliz e ter um filho abençoado. Mas quando a gente faz, gente, esperando alguma coisa em troca, esperando pagamento, reconhecimento, não entendendo os processos, os ciclos da vida, a gente acaba ficando uma mulher amargurada, chata, e nos desviando radicalmente de tudo que Deus quer que a gente seja na nossa casa. Uma sogra abençoada, uma nora abençoada, uma filha abençoada, uma esposa abençoada, uma irmã de sangue abençoada, uma prima, uma tia, uma bênção para a sua família. Mas para isso você tem que estar segura do seu valor. Sabe, a gente tem que sair da música. O Espírito Santo se fala em você. Você tem valor. Você tem valor, pronto. Aí essa coisa é uma questão tão latente que quando a mulher às vezes canta umas músicas, né? Me ama. As músicas de autoajuda gosta. Desculpa. Eu amo essa música. Né? Mas essa música eu acho que não é a hora de cantar essas músicas no culto. Essas músicas são para ser cantadas lá no nosso quarto, que a gente precisa afirmar de novo, trazer a nossa memória da esperança. Aí a gente põe lá DT cantando Me Ama, maravilhoso. Tem ciúmes de mim. Oh, Deus é mesmo, né? Por que eu estou aqui chateado? O Senhor me ama. Trazendo a memória da esperança. Né? Mas o que eu não comecei a notar com essa música? A gente canta essa música e o povo chorando. As mulheres tudo chorando. Quando é para adorar Jesus, ninguém chora. Quando é para cantar. Ao único que é digno de receber a canta derrata. Ai, a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno e imortal. Aí começa. Isso revela o quê? O coração ferido. O coração que não foi curado. Quando vem essa vontade de chorar numa música que fala que Deus te ama, poxa, não devia mais você chorar, gente. Você já devia estar segura disso. Mas quando a mulherada está chorando, significa o quê? Não está segura disso. Precisa estar, sabe como? Tem, Senhor. Pior é que não tem. Olha para a irmã do lado. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Gente, olha, Deus vai olhar para a gente rir até essa. Eu tenho que olhar para mim e dizer, olha lá, minhas filhas. Gente, nós somos filhas. Somos totalmente aceitas por causa de Jesus. Por isso que Ele é tão amado das nossas almas. Se não fosse os óculos, Jesus são os óculos de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos enxerga através da cruz. Então Ele nos vê totalmente santas, totalmente purificadas por esse sangue. Totalmente filhas, totalmente reconciliadas, totalmente pertencentes a Ele. Mas a gente tem dificuldade de ver isso. Deus é seu Pai. O Todo-Poderoso, o Criador do Universo, é seu Pai. Pai. E esse Pai é o Pai perfeito, o Pai pleno. O modelo dele não é o seu Pai terreno. O diabo investiu pesado em desfigurar o nosso Pai terreno, para isso ser transferido para Deus Pai. Se o seu pai falhou com você, Deus Pai não falha. Se o seu pai não foi um provedor presente suficiente, Deus é o seu provedor presente suficiente. Se o seu pai te molestou sexualmente, Deus te protege, te preserva e te cura. O nosso modelo de pai terreno é um modelo torto, falido e afetado pela fé, pela queda. O nosso modelo de pai pleno é o pai celestial. Ele é perfeito, ele não falha, ele não te abusa, ele não te esmaga, ele te corrige sim, mas a correção dele vai cooperar para o seu bem. Ele te dá limites? Sim, porque o amor dá limites. O amor não deixa você fazer o que você quiser, e principalmente não deixa você se autodestruir. Então muitas vezes Deus vai te falar não, muitas vezes Deus vai te falar espera, muitas vezes Deus vai te falar você não pode ter isso, isso vai te destruir. Confia que quem não poupou seu próprio filho para ter você de volta, não ia falhar com uma coisa tão pequena. Confia nesse amor. Essa mulher de Provérbios 31, o texto diz que o seu valor excede de finas joias. O seu valor é o preço do sangue da cruz. O preço mais caro desse mundo. Então você precisa de ser curado e segura do seu valor. Você foi feita à imagem de Deus. Você não é um acidente. Deus se importa com você. Você é amada por Deus. E tudo isso eu estou dizendo? Não, a Bíblia diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Você é feita à imagem de Deus. Você não é um acidente, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Salmo 139, 13. Você pode ter sido fruto de um estupro. Você não é um acidente. Se houve uma concepção, Deus tem um propósito. Deus se importa com você. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, 31. Você é amada por Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4, 9. Você foi comprada por um alto preço, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. 1 Coríntios 6, 20. Você tem valor, não sou eu que estou te falando isso, é a Bíblia. Você foi comprada, você foi redimida. Deus quer restaurar o seu valor diante dos seus próprios olhos. Porque diante dos dele, o seu valor já foi restaurado. Mas muitas vezes a gente fica, sabe?
deixando que as nossas emoções adoentadas nos governem, que o nosso passado nos governe. O que meu pai falou sobre mim, o que a minha mãe falou sobre mim, o que meu marido fala para mim todo dia. Não é o que o seu marido fala, não é o que o seu pai fala, não é o que sua mãe fala. Eles são gente como você, limitados como você, e também carregam suas dores, igual você carrega a sua. Aquele que é perfeito, aquele que é todo poderoso, aquele onde não há culpa, não há dano, não há imperfeição, não há pecado, ele diz quem você é. Então nós precisamos de aprender que nós temos valor. Essa mulher é bondosa. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Versos 11 e 12. O Senhor coloca bondade em nós. Um dos gomos do fruto do Espírito é bondade. Bondade. Nós somos boas em nós mesmos? Não. Helena, até que sim. Até que sim. Gente, a nossa bondade, ela é como a nossa justiça. Ela varia de acordo com os nossos interesses ou com o ambiente onde a gente está inserido. Se você vê uma pessoa querendo matar sua filha, e você tem uma arma na mão, e você pode acabar com o assaltante antes que ele mate a sua filha, você vai matar ele. É uma questão de sobrevivência. É ou não é? Sim ou não? Sim. E você não vai ser governado pela sua bondade. Vocês entendem? A nossa bondade, ela é relativa. A nossa justiça, ela é relativa. Tanto a nossa bondade como a nossa justiça própria, elas são oscilantes. Mas a bondade de Deus é plena, é perfeita. E é ela que o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar em nós, dia após dia, dia após dia. Colocar mais um pouquinho da porção dele dentro de nós, até que a gente, mesmo em situações extremas, consiga derramar bondade. É possível? É, porque a gente já ouviu tantas histórias. Às vezes você já teve acesso a testemunhos de gente que foi espancada pela sua fé, presa pela sua fé. E ainda assim, continuou respondendo com bondade, inclusive para os seus algozes. É Deus que faz isso. Então, por isso que nós precisamos estar conectadas, porque essa bondade vai ser plantada em nós. E ela é fundamental para o cumprimento do nosso chamado em casa. Lidando com os nossos filhos, lidando com o nosso marido. Sabe, eu conheço mulheres. Helena, mas em casa tem um problema. Meu marido fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Fez. Em quanto tempo que ele fez? Foi 10 anos atrás. Você está carregando esse peso morto na sua vida 10 anos. Mas ele não me pediu perdão. Gente, as pessoas não precisam te pedir perdão para você perdoar. Deixa aí. Libera o perdão. Para de carregar esse defunto nas suas costas. Te fez, maltratou. Um tempo atrás, eu e o João sentamos para aconselhar um casal. Aí nós estamos ouvindo o casal. Aí, um chora daqui, outro chora de lá. Outro chora daqui, outro chora de lá. Aí a mulher diz, ele falou isso comigo, isso. Eu virei para ela, quanto tempo que ele falou isso? A gente tinha 5 anos de casado. Tá. E aí ele imediatamente falou, mas eu já te pedi perdão por isso. Aí eu falei, isso é verdade? Ele te pediu perdão? Pediu. O problema era o que o cara fez? Não. O problema foi ela agarrada à dor. Igual você andar com um saco de lixo. Ficar abraçada nele por 10 anos e não querer que cheirar mal. É claro que você vai cheirar mal. Se você andar abraçada com um saco de lixo 10 anos, você vai cheirar mal, gente? Sim ou não? Sim. Vai! Solta o saco de lixo. Não, mas ele falou. Ele falou, já pediu perdão, seguiu com a vida dele, e você está aí abraçadinha com o saco de lixo. Nós precisamos de nos desvencilhar, gente. Nós precisamos de liberar perdão. Sobretudo nos relacionamentos interpessoais mais próximos. Porque quem é mais próximo, quem você mais ama, tem mais poder para te ferir. Então você acha que o diabo vai eleger para te ferir? Se o estranho na rua virar para ele, ô André! Não, sai daí, não. Te conheço, te vi, também. Agora se meu marido chega para mim e fala, ô André! Epa! Entenderam? O diabo vai querer usar mão de obra eficiente. Mão de obra eficiente é quem você ama.
Quem tem importância? Um pastor, um líder, um professor, seu marido, sua mãe, seu pai. Está lá distraído, está lá cansado, o diabo, ó, pega a boca do outro, usa o cansaço do outro, usa a impaciência do outro, usa a TPM da outra e planta uma semente na sua vida. Qual é a sua escapatória para isso? Perdoa. 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 Larga o saco de lixo. Porque senão você vai ficar sendo controlada pela sua amargura. Amargura fede, gente. Troca a amargura pela bondade de Deus. Essa mulher, ela sabe o valor do trabalho. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela tenta o andamento da casa e não come o pão da preguiça. Oh, Jesus. Uma maneira da gente amar a nossa família, servir, é com o trabalho. E quantas de nós desqualificamos o trabalho doméstico? Deus me chamou para coisas grandes. Oh, gente, as coisas grandes. Marta queria cozinhar para Jesus. Imagina, cozinhar para Jesus, gente. Privilégio, hein? E ela achou que estava arrasando. Mas nem isso, Jesus. Nem isso, Jesus. A Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui quietinha, aprendendo. Aprender melhor do que sacrificar. Né? Contextualizando aqui para o caso. Agora, a mesa é um lugar de encontro. A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar onde você percebe que o filho está com o olhar caído. A mesa é um lugar de você plantar valores. É mais fácil você, ao redor de uma mesa, de uma conversa informal, plantar os seus valores, inculcar os seus filhos com aquilo que é certo, do que dando lição de moral para eles, pagando pau. Aqui eu já te falei que você não fazer isso. Entra aqui, sai aqui. Agora, enquanto você está ali ao redor da mesa, você vai contando suas histórias, vai contando seus testemunhos, vai compartilhando seu aprendizado. A mesa não é lugar de falar mal dos outros. A mesa é lugar de falar bem dos outros. A mesa é lugar de contar boas histórias, de compartilhar testemunhos, de compartilhar encorajamento. Como é que é a mesa da sua casa? Nós queremos servir Jesus, mas a gente não prepara a mesa onde ele pode se assentar, porque às vezes a nossa mesa é cheia de maledicência, cheia de fofoca, é a gente cozinhando pastora milanesa, é a gente falando mal do obreiro, a gente falando mal da... Os filhos veem você com a sua melhor amiga. Oi, amiga! Você senta na mesa e você desce a lenha na amiga, você fala com a sua melhor amiga. Os filhos vão lendo esses códigos, pensando assim, parece, mas não é. Gente, nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. O mínimo que a gente tem que ser é coerente. Mínimo. Imperfeitas? Somos. Mas a gente tem que ser coerente. É a mesma coisa que você falar para os meninos assim, não grita! Tem algum valor? Coerência. Mínimo, coerência. Você ensina os seus filhos a não falar mal das pessoas? Não falando mal das pessoas. Você ensina seus filhos a valorizarem a igreja, mesmo que tenham lá suas experiências ruins com a igreja. Mas não vai ser pela sua boca. Não vai ser pela sua boca que você vai maldizer a igreja. O pastor, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Quando o menino desvia da fé, vai lá. Com o pastor de jovens. Faz uma visita para o meu filho, vai te entrar nada. Você já plantou meleca na cabeça dele. Coisa simples. Preparar a refeição da sua família é um privilégio. Quantas mulheres queriam ter uma família para preparar a refeição? Quantas mulheres queriam ter um filho para amamentar? E você está, ai, que luta. O menino já está com 2 anos mamando, não aguento mais. Você sabia que uma criança, quanto mais tempo ela é amamentada ao seio, mais um adulto mais seguro ela se torna? Se a gente soubesse disso, nós não tirávamos do peito até os 15. Se eu tivesse sabido disso antes, ai meu Deus. Eu ia ter levado pelo menos até os 3 anos de idade para plantar segurança nesse coração. O valor do trabalho, gente. O trabalho doméstico não nos desmerece, não nos diminui. O valor do trabalho. Eu vi recentemente, um cara perguntando para um líder. Eu contei isso aqui não. Um rapaz perguntando para o líder como é que ele fazia com a mulher dele, que
Eu não sei quem é a pessoa, não sigo a pessoa, veio pelos vídeos sugeridos e ele estava respondendo uma caixinha de perguntas. E a caixinha de perguntas tinha um marido falando assim, olha, minha mulher não me ajuda, ela só cuida da casa. O que eu faço? Ela não divide as contas comigo, ela só cuida da casa, o que eu faço? O marido dela, o cara respondeu, achei o máximo a resposta dele, vira homem. Se você quer alguém para rachar a conta, vai morar com um amigo. Você casou. Você é o responsável por prover essa casa. E a sua mulher está cuidando da sua casa. Só cuidando? Como assim só cuidando? Você sabe quanto você ia gastar se você tivesse que pagar uma faxineira? Eu fui no seu perfil, eu vi que você tem 2 filhos pequenos. Você sabe quanto você ia gastar com babá, com empregado doméstico, não sei o quê? Como assim não faz nada? Vira homem, rapaz. Oh, meu Deus, ainda tenho liberdade, aleluia. Agora, eu fico imaginando quem foi a mãe desse infeliz. Porque fala-se muito em empoderamento feminino. Empoderamento feminino é poder educar a próxima geração de homens. E ensinar os homens que eles devem tratar as mulheres com dignidade. Que as mulheres não são para ser consumidas, são para ser assumidas. Isso é que a gente tem que ensinar para a próxima geração de homens. O que as mamães estão ensinando? Não casa não, filhinho. Fica mais um pouquinho. Você está muito novo para casar. Quando o meu primeiro chegou para mim e disse, mãe, quer casar com a Thaís? Ah, que burro, filho. Você quer casar com a Thaís? Que bom, daqui uns 2 anos. Não, mãe, em maio. Era dezembro. Em maio? Como assim em maio, Miguel? Você tem 21 anos. Meu papai casou com 19. Se for para você ser um homem igual ao seu pai, pode casar. Aqui, mas não tem devolução não, tá? Até que a morte separa. Você vai tirar uma moça da casa dela. Se você fizer mal para ela, eu vou moer o seu no pau. Aí nos próximos meses eu fiquei. Você vai tirar uma moça da casa dela. Você tem que dar conta dela. Você vai sustentar ela. Você não vai ser o marido que vai ficar encostado nela, não. Você vai ser parceiro. Você vai cuidar de filho. Desse negócio de vai dormir enquanto a mulher está amamentando na peito. Não. Ô mãe, você está querendo fazer eu desistir do casamento? Não, eu estou querendo te conscientizar. Se você está querendo casar só para transar, vai tomar um banho frio. E graças a Deus, deu um maridão. Tá lá? 5 anos. Muito bem, graças a Deus, lá vem o Tito. E eu espero que ele ensine ao Tito a ser um homem de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso trabalho em casa é importante. É importantíssimo. Muitas mulheres largaram mãe de educar a próxima geração de homens. E estão tentando, sabe, entrar no modelo do feminismo. O feminismo distorceu tudo. Formou umas mulheres sobrecarregadas. Porque agora a gente tem que dar conta de tudo. As mulheres maravilha. Eu tenho que ser boa de cama, eu tenho que ser boa profissional, eu tenho que ser boa dona de casa, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, porque se eu não tiver filho eu não sou tão boa assim. Eu tenho que dar conta de tudo. E os homens o quê? Agora estão amadurecendo com 45 anos de idade. A menina de 20 anos está dirigindo na faculdade, toda independente. O menino de 20 anos, passei de fase o quê? De crush, mãe. Isso por quê? Porque as mulheres estão fazendo um negócio errado. Empoderam as meninas e abandonam os meninos. Os meninos, ô filhinho, você quer que mamãe faça alguma coisa pra você, filhinho? Eu tive meu filho me pôs para dentro da calçada. Ele me pôs para dentro da calçada e me deu a mão. Que é isso, menino? Você é filho, você que fica para dentro da calçada. Não, mãe. Você fica para dentro da calçada. Eu sou filho, mas eu sou homem. Coisas pequenas fazem grande efeito. E não atingem só a primeira geração, vai reverberando para os filhos dos seus filhos. Para aqueles outros homens com que o seu filho e a sua filha vão conviver. Como nós erramos, gente, por causa do movimento feminista. Como nós abraçamos coisas que a Bíblia não mandou a gente abraçar e conceitos que a Bíblia não mandou a gente abraçar. Como assim? Nossas avós foram mulheres tão poderosas.
Elas tinham um poder de reconciliação. Os filhos ficavam brigados, não. O poder do tacho de doce. Todo mundo faz as pazes ao redor de um tacho de doce. As avós, os avós, meu Deus, como meu avô paterno, sobretudo, era um exemplo de homem íntegro, honesto. Um referencial. Essa geração está sem referenciais. Não tem parâmetros, não tem padrões, não tem referenciais. E o que nutre todas as distorções na sexualidade, o que nutre todas as distorções nas relações, as disputas de poder nas relações é o movimento feminista, gente. Por incrível que pareça, começou como uma coisa aparentemente boa. Tem um discurso de justiça, mas você vai percebendo que essa justiça é seletiva, de acordo com suas próprias conveniências. As meninas de Israel foram estupradas. Nenhuma feminista da ONU ergueu a sua voz para defender as mulheres de Israel que foram violentadas. Algumas tiveram a sua pelve quebrada, tamanha violência. E as mulheres da ONU, as defensoras dos direitos da mulher, caladas. Justiça seletiva. Se a mulher abusada é uma mulher de direita, calada. Se a mulher assassinada é uma policial, calada. Não é sobre direito de mulher, é sobre uma ideologia torta e doente, que muitas cristãs têm abraçado. O espírito do engano tem entrado nas nossas igrejas. O diabo sabe como é que põe uma mesa sedutora. E a gente identifica uma mentira conhecendo a verdade. Por isso, de suma importância, que tudo passe pelo crivo das Escrituras Sagradas, da vontade de Deus. O crivo de Deus é necessário nesse tempo para a gente não ser enganada e abraçar ideologias que promovem a disputa de poder, a guerra entre os sexos, a desvalorização do que é feminino. Isso é uma falta. Isso também é um feminicídio. Quando você mata tudo que é feminino. O que as mulheres conseguiram com o feminismo? Direito de transar com vários parceiros? Grande coisa. Adoecem mais o coração, têm mais doenças sexualmente transmissíveis, são mais estressadas, bebem, fumam, sentam de perna aberta, só falta coçar. O poder do feminino foi extinto. O feminino ajunta, o feminino consola, o feminino reconcilia, o feminino ordena. O feminino é um poder que flui naturalmente no serviço em casa. Minha mãe fazendo comida é poderosa, que ela reúne os filhos ao redor da mesa. Ela planta conceitos. Não menospreze o seu chamado em casa. Não menospreze o seu chamado em casa. Ele começa em casa, ele é aprovado em casa. Ela é proativa. Proativa é que antecipa algo, né? Vê uma necessidade lá na frente e já antecipa. No verso 14 diz assim: como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Nunca tenha neve em sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Ou seja, uma mulher que cuida do equilíbrio da provisão para casa, sendo suporte para o seu marido, mas antecipando algo. Gente, muitas vezes você paga uma funcionária para cuidar da sua casa, mas ninguém cuida da sua casa como você. Ninguém poupa como você. Quando tem uma mulher dentro de casa que entende a sua função em casa, verdura não estraga na geladeira. A roupa, ela não vai ser manchada na máquina. Ela cuida. Quando ela cuida, ela economiza. Quando ela economiza, toda a família desfruta dessa economia doméstica. Ela é proativa, ela antecipa alguma coisa, não só no âmbito financeiro,
mas também no âmbito emocional. Fulano não está bem. Está andando triste, está andando abatida. Deixa eu bater um papo com ela. Quando as mães chegam e falam assim, meu filho tirou a própria vida. 11 anos de idade, o menino deu cabo na própria vida. E aí é muito reincidente você ouvir as mães. Eu fui surpreendida. Ele não dava sinal nenhum. Será? Será, gente? Será que ele não dava sinal nenhum? Ou será que a vida está tão corrida que a gente não percebe o outro pedindo socorro com os olhos, o outro pedindo socorro com o seu silêncio ensurdecedor, o outro pedindo socorro com a sua atitude, às vezes, rebelde? A gente que não enxerga. Porque a gente está tão centrado em cumprir todas as tarefas que nos impuseram, em parecer poderosa para todo mundo, em parecer bem-sucedida para todo mundo, que a gente está sendo frustrada dentro de casa, negligenciando aqueles que estão dentro de casa. Em troca de parecer poderosa, para quem ninguém gosta de você. Quem gosta de você pelo que você é, não por aquilo que você conquista ou por aquilo que você tem. Se você está de chinelo de dedo, você é amado. Se você está descalço, você é amado. Se você está com um sapato caro, você é amado. Não é o que você tem que te define. Mas muita mulher entra na pilha doente desse século e vai querer conquistar para provar para os outros. Que provar para quem? Quem? Quem não faz a menor diferença. Quem você não influencia. Quem você não vai prestar conta diante de Deus. Enquanto você está negligenciando para manter esse padrão, quem está dentro de casa. Quem Deus te entregou na mão, Deus te deu um marido. Cuida dele. Você não queria ficar solteiro, não é? Tinha medo de ficar solteiro. Ah, eu não quero ficar solteiro, quero ficar solteiro. Casou, chupa essa mão. Dá conta. Sua mãe falou, não casa com ele não. Você temou e casou. Agora vai orar, pedir perdão para Deus, jejuar, para Deus transformar o cara. Vocês estão entendendo, gente? São princípios fundamentais que são quebrados. Depois a gente quebra a cara. Quem quebra princípios, quebra a cara. E depois se vitimiza. Não se vitimiza, não. Agora seja mulher. Agora assume. Agora geme. Agora chora. Agora se arrependa. Chama Deus para transformar isso aí. E vai ser fiel à aliança que você fez. Estou usando essa palavra aqui para respaldar a violência doméstica, não, tá, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem pratica violência doméstica é caso de polícia. Ok? Não estou falando de psicopata aqui. Estou falando do marido difícil, do marido preguiçoso. Sua mãe falou, ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar não. Você não deu ouvido. Né? A minha mãe é mais chata. Pois é, agora rala, querida. Rala. Gera. Gera com o joelho. Seja uma bênção. Seja proativa. Outra característica dessa mulher, ela cuida bem de si. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido de seda e de púrpura. Não na base do cartão de crédito. Porque tem muita mulher que pega isso aqui e fala assim, lá, ó, você é igual a mulher virtuosa. O vestido é de seda e de púrpura. Vou só andar na seda e na púrpura. Vai lá e se endivida no cartão de crédito. Não, gente, não é assim. Tá? Mas a gente não cuida. Às vezes a gente entra no negócio do vou cuidar de todo mundo. Às vezes você é tudo ao contrário do que eu estou exemplificando aqui agora. Você é a mulher que dá conta de tudo, você antecipa tudo, você é aquele mulherão. Mas não dá para você, né, querido? É para amar o outro como a si mesmo. Muita mulher também por trás desse serviço desempreado está querendo se afirmar diante de todo mundo, mas está se negligenciando. Não tem vida com Deus? Não cuida da saúde, né, bem? Se você ficar viúvo, se o marido ficar viúvo, logo tem outro lugar. Quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, ele está falando sério. E os homens levam isso muito a sério. A gente fica indignado quando dá 6 meses em casa com o outro. Principalmente se a defunta era nossa amiga. A gente fica uma raiva, garra, um ranço. Né? Mas a gente não cuida da gente.
a gente negligencia a nossa saúde. O seu corpo foi comprado por um alto preço. Esse corpo que você tem, ele vai ser ressuscitado. A promessa é que nós seremos ressuscitados como Jesus foi. E esse corpo vai ser transformado, glorificado. A gente não cuida bem do corpo. Come qualquer porcaria. Coloca conversa fiada dentro dos ouvidos e coisas ruins diante dos olhos e não quer adoecer emocionalmente. Muitas mulheres adoentadas emocionalmente. Sobrecarregadas. A pior coisa é não admite que está adoentada emocionalmente. Você fala assim, minha linda, vai no psicólogo. Que psicólogo que é? Misericórdia. Você está com depressão. Que depressão? Depressão é coisa do diabo. Depressão é uma doença. E sim, uma doença diferente. Porque o diabo se aproveita dela. Para te sugerir o autoextermínio. Mas ela tem que ser encarada como uma doença. Se o meu coração está com arritmia, eu vou procurar um cardiologista. Se eu tive uma fratura no pé, eu vou para um ortopedista. E quando minha alma está fraturada? Quando eu tenho pensamentos autodestrutivos? Eu vou procurar identificar a raiz desse problema, sim ou não? Para de demonizar. Gente, eu tenho certeza que Deus deu inteligência para o homem, porque ele sabia onde a queda ia nos trazer como humanidade. É uma humanidade quebrada. Escuta um pouco as reportagens, as notícias, as ideologias que são pregadas. Está todo mundo doente. Depois dessa pandemia, então, parece que houve um surto coletivo. Você vê pelos comentários nos posts alheios. Você vê um post que está falando sobre um crime. Um cara entrou num lugar, matou 2 cachorros, porque de tantos cachorros estava latindo. Aí você pensa, gente, que nível que essa pessoa está para ela se julgar o direito de ir na casa do vizinho e esfaquear os cachorros que estavam latindo demais. Aí vem uma pessoa e fala assim, pois é, gente, isso é um crime bárbaro e tem que ser tratado como um crime, essa pessoa tem que responder. Mas também temos que nos perguntar, será que isso aconteceu de uma hora para outra? Será que essa pessoa, que era o dono dos cachorros, não negligenciou os cachorros a ponto de eles ficarem latindo tanto, e levar essa pessoa para essa atitude extrema? Aí os comentários começam. Que é isso? Você está defendendo o bandido? Você está falando que isso é admissível? Aí começa o ódio. Você votou no Bolsonaro? Não, você é lulista. Você é Bolsonaro. A Bíblia vira Lula e Bolsonaro. Aí você olha para aquilo, o povo está doente. Não está falando sobre política. É um poço e um cachorro que foi morto. Pelo amor de Deus, o povo está doente. Todo mundo a flor da pele. Para no trânsito, põe a arma para fora, quer matar o outro. Calma, é só arma fechada no trânsito. Todo mundo com medo na flor da pele. Aí quando você fala, nós estamos emocionalmente doentes. Eu não, falei por você. Você tem raiva de todo mundo, você tem antipatia de todo mundo, você não está querendo ver a cara de ninguém, você quer ficar só preso dentro de casa, você só está escondendo que alguém te arrastou para cá. Que você está no ostracismo e você acha que está tudo bem. Não está bem, gente. Mesmo que a gente tenha um sentimento mais introspectivo, não é saudável. O ser humano não nasceu para viver isolado, não. Nós nascemos para ter comunhão uns com os outros. E nessa comunhão nós fomos abençoados, edificados, aprendemos uns com os outros. Nós estamos alimentados. Mas a gente não admite isso, a gente não se cuida. A gente não cuida daquilo que a gente põe no prato, a gente não cuida daquilo que a gente põe dentro dos olhos, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, as conversas que a gente participa. E vamos adoentando. Você pensa que não, você não quer levantar da cama, a vida está ruim, você está com raiva de todo mundo. Aí você pensa assim, você está pensando em suicídio? Não, pensar em suicídio eu não penso não, Helena. Mas eu oro todo dia para Deus me levar. E está tudo bem? Não está tudo bem não, minha linda. Você está doente emocionalmente? Porque o ser humano, alinhado com Deus, ama a vida. Ama a vida. Quer viver. Quer viver e quer viver para a glória de Deus. Não teme a morte. Porque sabe que nos aguarda. Mas ama a vida. Se você não está amando a vida, tem alguma coisa errada.
É um sinal piscando de que tem alguma coisa errada. E a gente precisa se cuidar. Para a gente ser bênção dentro da nossa casa, a gente precisa de cuidar da nossa saúde física, espiritual e emocional. Ela é generosa e atenta à necessidade dos outros. Gente, a Bíblia diz melhor é dar que receber. É a pura verdade. É a pura verdade. Há um contentamento que é gerado em a gente dividir as coisas, em a gente compartilhar, em a gente servir os outros, em a gente ser bênção na vida dos outros. E nós estamos sendo treinadas para o extremo oposto, nós estamos sendo modeladas no individualismo. Como muitas vezes você... são as meias verdades. Por exemplo, eu estou acabando de falar para você sobre saúde, né? Saúde emocional, para você cuidar bem de você, cuidar bem das suas emoções, cuidar bem da sua mente, da sua espiritualidade, do seu corpo, cuidar de tudo. Tem gente que usa isso como um discurso para você ser egoísta. Você tem que cuidar de você primeiro. Senão você não vai poder cuidar dos outros. É uma verdade? É. Meia verdade. Meia verdade. Porque você pode cuidar de você enquanto você cuida dos outros. Por isso que o padrão bíblico é amar ao outro como você ama a você. Na mesma medida, não é mais nem menos, é na mesma medida. Então, cuidar do outro, dá uma olhada. Eu estou cuidando do outro como eu estou cuidando de mim? Eu estou cuidando de mim como o outro precisa que eu cuide dele? Isso traz um equilíbrio para a vida. Eu preciso de cuidar de mim, mas eu também preciso de cuidar do outro. E por que a gente precisa de cuidar do outro, gente? Para a gente ser liberto do egoísmo. O egoísmo vai nos matando aos poucos também, vai nos isolando. E nos impede de sentir a alegria de partilhar. Partilhar é muito bom. Você ser uma bênção na vida de outra pessoa é muito bom. É muito útil. Há muitos anos atrás, eu li um estudo que foi feito por um grupo de psicólogos para um grupo de pacientes que parou de responder a tratamento de depressão medicamentoso. Eles tomaram remédio contra a depressão. E com alguns anos de tratamento com remédio, parou de reagir. O corpo já não respondia à medicação. Então, como último recurso, esse grupo de psicólogos resolveu fazer uma pesquisa, uma observação. Pegou esse grupo de pessoas, começou a levar esse grupo de pessoas para servir o próximo. Então, aqueles serviços, vamos levar para servir o sopão debaixo da ponte, vamos levar na casa de idosos, onde os filhos não visitam mais. E começou a levar esse grupo de pessoas para efetivamente servir sopão, cantar para as pessoas que estavam lá no asilo, cuidar de pessoas, em várias frentes, fazer visitas a hospitais com pessoas com doenças graves. Resultado, todas as pessoas daquele grupo foram curadas da depressão. Tem uma alegria, um significado na nossa vida que é estabelecido pelo serviço ao próximo. E esse próximo mais próximo é os que moram com a gente. Esse próximo mais próximo são os da família da fé. Quantas vezes você comunga numa igreja, onde você está vendo a necessidade de uma irmã, e você não faz nada para amenizar. O marido está desempregado. Gente, mulher não deixa de ter vontade de ter uma roupa nova quando o marido está desempregado, não? Leva sua irmã para fazer uma compra. Vamos ali, vamos comprar uma roupa nova para você, você vai escolher. Não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho. Eu quero te presentear. Quantas vezes uma cesta que é mandada entregar numa casa, numa família de dificuldade, secretamente. As pessoas não precisam saber que é você que está fazendo. Mas você sabe o bem que isso te faz. Você sabe o presente que isso é. E muitos de nós não desfrutamos disso. Porque não entendemos o valor do ministério, o valor do trabalho, do serviço secreto. Aquele que ninguém vê. Ninguém vê, mas o céu e o inferno assistem. E você sabe. E é tão gostoso. É tão bom. Quando você serve alguém e a pessoa nem sabe para quem vai agradecer. Ela vai agradecer a Deus. E você vai ser grato a Deus por aquilo que Deus usou você para fazer.
Nós precisamos, gente, de viver praticando isso. Para aqueles da nossa casa, e para aqueles amigos mais próximos, ou pessoas que você sabe que tem necessidade, que chega até você. O nosso chamado nasce de uma necessidade do outro. É a mesma coisa, quando entra uma pessoa na igreja, às vezes o pessoal que está aqui na frente, a diaconia, o pastorado, não está vendo que entrou uma pessoa diferente na igreja. Mas você que está sentada lá no último banco viu. Nossa, a pessoa nunca entrou aqui na igreja. Você observa que a pessoa entrou, sentou lá no último banco e ficou assistindo o culto. E você pensa, que Deus introduz, que ninguém veio aqui conversar das boas-vindas. Você viu? Você está esperando que alguém faça. Aí tem um apelo para a salvação. Aí a pessoa timidamente levanta a mão lá atrás. Você viu? Ninguém mais viu. Você viu? A pessoa levantou a mão. Repete comigo essa oração. A pessoa fez a oração. Aí o pastor fala, agora vem aqui na frente. A pessoa fica tímida, abaixa a mão, fica quieto. Você viu? Aí você fala assim, suba, você desce. Que ninguém veio aqui ajudar. Você está vendo. Quando você percebe uma necessidade, não é para outro fazer, é para você fazer. Ah, mas a igreja podia ter isso. Começa você. A igreja podia fazer visita, faça você. Nossa, mas fulano está internado, ninguém da igreja foi lá no hospital ver fulano. Vai você. Se isso está te incomodando, é o Espírito Santo te convocando. Preencha a lacuna. A pessoa quer ter o microfone na mão, mas percebe uma necessidade, não faz nada para suprir. Nós precisamos, gente, de agir mais como corpo. Tem coisas que é para a mão fazer. Precisa da mão para efetuar. Tem coisas que não precisa da mão. Precisa do joelho, precisa do pé. Vamos ocupar o nosso lugar no todo. Nosso lugar no corpo. Vamos parar de esperar do outro, do líder, do pastor, de quem quer que seja. Aquilo que você pode fazer. Seja a igreja. Seja a igreja. Você é parte do corpo. Você não é uma pessoa que assiste a igreja. Você faz parte da igreja. Seja a resposta. Lá no Provérbios 20, abra sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Em 1 João 3,18 diz assim, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Mais do que nunca, aqueles que não creem precisam de ver nossas atitudes de amor. Ontem eu compartilhei com vocês a dificuldade, a luta que nós atravessamos. E a gente não compartilhou isso. Compartilhamos com poucos amigos mais próximos, que estiveram todo o tempo com a gente orando e acompanhando a gente nos dias mais difíceis. E um ex-aluno meu, eu fui professora do CTMDT há muitos anos atrás, que era o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, do qual eu fazia parte. E eu era professora. E graças a Deus, muitos alunos saíram do CTMDT e deram muitos frutos. Tem muitos pastores, missionários no campo, uma lindeza. E um desses meninos conversou comigo pelo direct e falou assim, tá tudo bem aí? Eu estou sentindo você meio triste pelas suas postagens. E eu falei assim, estamos atravessando algumas tempestades. Ore por nós. Ore pela saúde do João. Falei só isso. Daí, passados alguns dias, ele falou assim, como é que está o João? Aí eu falei assim, vai passar por uma cirurgia para a extração de alguns tumores. No dia 13 de julho. Ore por ele. Tá bom. Uma semana depois que o João estava operado, ele saiu do Rio de Janeiro, pegou um ônibus de manhã, foi para Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte com uma alegria que ele tem e lhe é peculiar. Foi no mercado, comprou um tanto de coisa, falou assim, hoje quem faz o almoço sou eu. Foi para a minha cozinha. Fez o cuscuz mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida. Com umas carnes lá incrementadíssimas, uma delícia.
Isso aqui tudo João pode comer, não pode? Pode. O que o João podia comer, ele fez. Uma salada maravilhosa, pôs à mesa, riu a beça com a gente, orou conosco, entregou uma palavra de Deus, falou assim: João, Deus está te preservando, Deus te livrou de uma morte súbita. Você tinha que rever os seus hábitos. Deus te livrou de uma morte súbita. O pai de João morreu aos 33 anos de um ataque fulminante do coração. Ele falou: você tinha que rever os seus hábitos, meu amigo. Orou conosco e no final da tarde foi para a rodoviária, pegou o ônibus e voltou para o Rio de Janeiro. Se isso não for amor, o amor faz. Isso tocou a minha vida para sempre. Enquanto eu viver, eu vou lembrar desse gesto de amor. Tem coisas que parece que Deus personifica nas pessoas e vai na sua casa para ser consolo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Bênçãos. De uma maneira caseira. O que o Adriano foi fazer? Comigo. Ele é pastor, missionário, líder, canta. Tem muitos talentos. Mas o que ele foi fazer para mim? Cozinhar. Ele nos amou cozinhando para nós, pondo a mesa para nós, nos assentando com a gente à mesa. Você acha mesmo que Deus precisa de um microfone? Você acha mesmo que a única maneira de você viver o chamado é se destacando diante dos olhos das pessoas? Você acha mesmo? Quer ter muito seguidor no Instagram? Os padrões do reino são diferentes, queridos. Mas são eternos. Eles marcam a vida da gente definitivamente. Que você seja essa mulher. Ela sabe usar bem as palavras. O verso 26 diz: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Gente, nós somos profetas da vida. E o lugar da gente ter boas palavras é dentro de casa. Quantas vezes nós maldizemos, nós amaldiçoamos os nossos filhos. Eu não te aguento mais, você me dá trabalho demais, você fala meu sangue, você é chato demais. Ô menino problemático, ô menino que está no meu... Gente, mudo disso. O dia que eu entendi isso, eu comecei a pôr a mão na cabeça do Arthur, meu terceiro filho, você é uma bênção, ungido de Deus. Você vai dar trabalho pro inferno demais, menino. Eu comecei a pegar toda aquela minha raiva, irritação e transformei em palavra profética para o bem. Porque, gente, palavra é semente. E ela vai germinar e vai frutificar. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Viva o chamado dentro de casa, profetizando vida, encorajamento. Profetizando o que você quer ver concretizado. Quando você fala, eu desisto, essa casa é um inferno, que desgraça, maldita hora, eu queria estar solteira, por que foi que eu casei, para que eu tive filho? Parece pesado demais, gente, mas tem gente que fala isso. Parece impossível, parece uma coisa assim. Não, gente, tem gente que fala essas palavras dentro de casa. Se você quer viver o seu propósito dentro de casa, essas palavras têm que ser totalmente abolidas, cortadas, elas têm que desaparecer do seu vocabulário. Você abre a boca para falar o que é bênção. Você abre a boca para profetizar vida. Você abre a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Você abre a boca para vivificar, para trazer esperança, para anunciar paz, para decretar milagres. Em nome de Jesus, muda as suas palavras dentro de casa. Muda esse discurso. Recentemente eu ouvi a Valnice Filhomes ensinando que o nosso cérebro não discerne o que é mentira e o que é verdadeiro, de acordo com aquilo que a gente fala. Então o que a gente fala
Mesmo que você pense que seja da boca para fora, os seus ouvidos escutam, o seu cérebro processa como se fosse a realidade. Cuidado com as suas palavras. Se assim não fosse, gente, a Bíblia não nos alertaria tanto quanto o poder da língua. Provérbios 21, 23 fala assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas coisas estão acontecendo na sua casa? Você pensa, é o diabo. Não é o diabo, não. É a colheita que chegou. Você plantou palavra ruim, plantou palavra ruim, plantou palavra ruim, plantou palavra ruim. Aí chegou o tempo da colheita. E você pensa que é o diabo? Não, não é o diabo. É só a lei da semeadura funcionando. A gente pensa muito na lei da semeadura quando a gente vai pôr o dízimo no gasofilácio. Mas não pensa quando a gente solta uma palavra no ar. Cuidado com as suas palavras. A mulher sábia sabe usar as palavras. Abra sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Ela exerce uma influência positiva. E aí a gente chega na conclusão. No verso 23, seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. O verso 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Olha isso. O que os nossos estão dizendo a nosso respeito? Gente, às vezes a gente se empenha tanto pelos de fora, e para os de dentro a gente dá o resto. Mas sabe quem é que vai sentir falta de você quando você morrer? Os de dentro. Eu posso ser uma bênção para a multidão. Eu posso ter muitos seguidores no Instagram. Mas se eu morrer amanhã, vai gerar uma conversa, um choque. Algumas pessoas até vão chorar. Puxa vida, a Helena abençoou tanto a minha vida, Deus usou tanto a Helena para me abençoar. Que pena que a Helena morreu. Como é que isso aconteceu? Eles vão lamentar. Eles vão lá ver tanto de mensagem meu no YouTube. Eles vão lá ver meus últimos posts no Instagram. Eu digo, um mês. A vida de todo mundo já vai ter retomada. Ninguém vai nem lembrar que eu morri. Eles vão se acostumando. De vez em quando alguém vai lembrar, puxa, a Helena já foi embora para casa, hein? Que triste, foi tão cedo. Se ela tivesse aí, ia ser tão útil para o reino. E vida que segue. Mas para o João e para os meus 4 filhos, para os meus pais, para os meus irmãos, a vida vai mudar radicalmente, para sempre. Cada Natal eles vão sentir saudade. Todos os meus aniversários, daqui 20 anos, eles vão lembrar. Se mamãe estivesse viva, hoje ela ia estar fazendo tantos anos. Se for ver os netos, puxa, a mamãe ia amar conhecer esse neto. A falta, a lacuna fica. Então por que a gente trata os nossos com desdém? Por que a gente usa as nossas piores palavras para aqueles que vão mais sentir a nossa ausência? A gente é tão polido para o patrão, para quem você é destacável e substituível. E a gente trata com casca e tudo as pessoas que vão sentir e sofrer a sua ausência do resto da vida. Como nós nos distanciamos tanto do projeto de Deus. Ah, Helena, mas a minha casa é um lugar de muitos conflitos. Então busque a Deus para solucioná-los. Busque a Deus para que a cura entre na sua casa através da sua vida. A gente encara com tanta coragem, às vezes, os desafios ministeriais fora de casa. Por que a gente não encara com o olhar espiritual as nossas lutas dentro de casa? Por que a gente desiste de orar por quem está dentro de casa? Por que a gente para de declarar o amor e o serviço para quem está dentro de casa? Planta semente onde precisa. A sua casa está precisando, então é lá que você tem que começar a treinar, né? Se Deus quiser expandir o seu território, alargar suas tendas, te fazer bênção nas nações, Ele vai fazer isso, a mão dele vai fazer isso. Mas que você seja fiel na hora que você tiver que prestar conta daqueles que Deus te entregou nas mãos. Deus te entregou nas mãos a sua família. Deus confiou a você os seus filhos. Deus confiou a você o seu marido. Deus confiou a você nascer nessa família que você nasceu.
sendo filha dos seus pais, irmã dos seus irmãos. Tem mulher que quer servir no ministério, mas não fala com o pai e com a mãe de um ano. Não olha na cara do irmão de sangue. Em nome de Jesus, que haja cura nas nossas casas, na nossa família de origem e na família que foi fundada a partir de nós, para que a nossa geração e os filhos dos nossos filhos recebam bênção como legado. Ela teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor. É isso que ela vai fazer, ela vai ser uma bênção dentro de casa. Feche os seus olhos. E eu quero que você vá mentalmente lá na sua casa agora. Primeiro a sua casa de origem. Se você já é casada, eu quero que você pense na casa onde você foi criança. Se você tem os seus pais vivos, ou algum deles vivo, ou irmãos de sangue, como é que estão as coisas com a sua casa de origem? Muitos problemas que às vezes a gente está vivendo na nossa casa, fundada em nós, nosso marido, nosso casamento, são reverberações do problema que a gente trouxe lá da nossa casa de origem. O relacionamento quebrado com o pai, a rivalidade com a mãe, a falta de entendimento, a falta de compreensão, a famosa desigualdade das gerações, né? Do conflito de gerações. Mas isso não pode ser maior do que a bondade, a misericórdia, o amor e o poder de curar que vem de Deus. Talvez você esteja carregando amarguras lá da sua adolescência, da sua juventude, até mesmo da sua infância. Marcas que você carrega. E que precisam hoje de perdão, de reconciliação. Não adianta a gente chorar na beira de um caixão, gente. A gente precisa de tomar coragem para fazer ligação hoje. Falar, mãe, eu te amo. Me perdoa pelas vezes que eu não te mostrei isso com as minhas atitudes. Às vezes você precisa chegar diante de Deus, Pai, eu perdoo meu pai. Deus eterno, eu perdoo meu pai por aquilo que ele não teve condição de me dar. Pelo cara que ele não teve condição de ser. Pelas palavras duras que ele me disse. Eu perdoo meu pai. Eu te peço, Espírito de Deus, me leve a viver uma vida livre dessas palavras, desse peso. Eu as deixo hoje aos pés da cruz. Eu deixo todo o saco de lixo aos pés da cruz. Eu não quero mais carregar essas palavras, essas reações, essas atitudes. Eu abençoo meu pai, eu libero meu pai, em nome de Jesus. Eu quero ficar livre desse fardo, Senhor. Me ensina a percorrer esse caminho de perdão que o Senhor conhece. Seus irmãos de sangue, às vezes nós temos tantos conflitos com irmãos consanguíneos. Às vezes sua casa está igual Caim e Abel, um querendo matar o outro. Mas a Bíblia manda o quê? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mesmo que o seu irmão, sua irmã não tenha condição de corresponder, declare o seu amor, faça a ligação, fala, olha, no que depender de mim, eu estou em paz com você. E eu queria que você ficasse em paz comigo também. A gente pode não combinar, a gente pode ter ideias diferentes, mas isso não pode ser maior do que toda a história que nós vivemos, a nossa infância. Nós temos o mesmo pai, a mesma mãe, ou a mesma mãe, ou o mesmo pai. Nós temos algo maior que nos une. Eu quero ficar em paz com você. Então me perdoa se eu te ofendi, me perdoa se eu te magoei. Eu quero ficar em paz. Eu quero poder encontrar com você na rua e sorrir, sinceramente. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quem o outro é, não pode mudar quem
você é. Quando Judas veio trair Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Ficou claro ali que o que Judas estava fazendo, a traição de Judas, não mudou a natureza de Jesus. Agora eu quero que você vá comigo na sua casa, a que você mora hoje. Você tem filhos que moram com você? Precisa consertar as coisas com eles? Como assim consertar as coisas com eles? Nós pais falhamos também. Nós mães não somos heroínas. A gente não é infalível. Muitas vezes a gente querendo fazer o bem, a gente faz o mal. Perde a mão, perde a paciência, fala bobagem. Que haja reparação hoje no mundo espiritual. Você não é humilhado quando você pede perdão para o seu filho com o qual você errou. Nesse caso, quem é humilhado é Satanás. Você precisa de aprender a pedir perdão quando você falhar. E liberar perdão para aquele seu filho que não correspondeu à sua expectativa e ao seu planejamento. Aquele filho sobre o qual você colocou sonhos, ideais, se desdobrou, fez o seu melhor, mas ele não correspondeu em nada. Perdoa o seu filho. Filhos são pessoas que Deus nos entrega para cuidar, mas que não nos pertencem. Eles são seres individuais e Deus tem um plano para cada um deles, que não depende de nós. Nós somos cuidadoras, guardiãs, por um tempo. Depois nos tornamos conselheiras, intercessoras. Mas nós não somos proprietárias dos nossos filhos. Eles pertencem a Deus. Então, que em nome de Jesus, se você é uma mãe manipuladora, aquela que tem tentado controlar o futuro do seu filho, aquela que se ressentiu com o casamento, com o namoro, ore, coloque diante de Deus se você acha que a moça não é a pessoa certa, o rapaz não é o cara certo. Coloque diante de Deus, aconselhe os seus filhos, aconselhe, mas entenda, não tente manipular. Não tente manipular. A manipulação não é de Deus. Seja uma influenciadora para o bem, uma intercessora, mas entenda, seus filhos não são sua propriedade. Às vezes nos debruçamos tanto sobre os filhos e negligenciamos o marido. Voltamos para a maternidade e excluímos o homem. Algumas mulheres até dizem, filho é para sempre, marido não. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que sejam os dois uma só carne e que só a morte os separe. Mas eu entendo, muitas coisas podem acontecer nesse intercurso aí, se uma das partes não quiser. Mas o que depender de você, minha amiga, minha irmã, o que depender de você, que haja restauração, que haja cura, e que você entenda que os filhos vão voar, mas que o propósito de Deus é que você fique junto com seu marido até o último dia. Então invista nisso. Se você casou-se há pouco tempo, invista nisso. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido. Faça do seu casamento um jardim, para que quando os filhos voarem, você não sinta a síndrome do ninho vazio. Não, que você sinta a alegria do dever cumprido. E viva para desfrutar desse que Deus te deu desde o primeiro dia, para ser uma só carne com você. O que precisa de ser restaurado na sua casa? Tem que pedir perdão para alguém? Tem que liberar perdão para alguém? Tem que ter a conversa difícil, desconfortável, mas que vai trazer alívio e
clareza. Tenha as conversas. Declare o amor. Peça perdão. Perdoe. E avance. Porque se a sua casa for uma casa em harmonia, em saúde, mesmo que seja uma casa imperfeita, mas se ela estiver saudável, você ganha autoridade para ser uma bênção em qualquer outro lugar. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor quem inventou a família. Ela é projeto teu. Por isso mesmo, desde a primeira família, sofre tantos ataques. Que o Senhor levante nessa manhã mulheres guardiãs do lar neste lugar. Mulheres dispostas a cumprirem, viverem o chamado do Senhor dentro de casa, para que possam transbordar para a família da fé, para outras cidades, outras igrejas, outras nações, do jeito que o Senhor quiser fazer. Mas que a gente comece sendo filhas, sendo esposas, sendo mães, sendo irmãs, reflexos do teu caráter na terra. Mulheres pacificadoras, cheias do Espírito Santo, bondosas, proativas, generosas, com o poder da bênção na ponta da língua, dentro das nossas casas. Nós oramos ao Senhor agradecidas pelo teu ensino, porque o Senhor corrige ao filho a quem o Senhor ama. Obrigada pela tua correção, Senhor, porque ela nos dá esperança de crescimento, de mudança, de cura. Obrigada porque o Senhor não nos entrega a nós mesmas, nem a dureza do nosso coração. Obrigada pelo teu amor eterno. E porque o Senhor nos empodera para vivermos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês.